história da data ela é muito bonita por conta das operárias que estavam trabalhando, reivindicando aumento salarial lá nos Estados Unidos. E aí o malvado do dono da fábrica trancou a fábrica e botou fogo na fábrica com as mulheres dentro. A história é essa, por isso que é o 8 de março e assim por diante. Mas nós não vamos lembrar de coisa trágica na data, embora isso foi feito para se lembrar. Eu estou recebendo aqui uma moroense muito querida, de muitos predicados, olha que bacana, que é a Giselta Veiga. Ela é jornalista, escritora, ela é empresária, empreendedora e conhece um pouco de agricultura também. Sim. Conhece um pouco de tudo. Que bacana. Mas por que essa mulher está aqui? Porque ela escreveu 3 livros? Não, a história de vida dela é muito interessante. Pena que o nosso tempo é pouco, já falei para você, Giselta. Mas o que é mais legal de tudo, atenção você que está em casa nos assistindo, e às vezes está deprimida, mulher, você está para baixo, você está aborrecida com o seu casamento, com os netos, com os filhos e tal. Você pode mudar a sua vida. Faça como essa mulher. E a transformação na vida dela aconteceu aos 50 anos. Chegou aos 50, ela falou assim, até logo, agora eu vou fazer o que eu sempre tive vontade. Mais ou menos isso, né, Giselta? Isso, mais ou menos isso. Com 50 anos você falou, vou fazer faculdade. Isso, vou resgatar meu sonho, vou desengavetar meu sonho. E o mais interessante, não é a faculdade daqui, você para outra cidade. Isso. E reuniu a família e falou, ó, a mãe vai estudar agora. A mãe vai estudar, né? Tô indo. Que bacana. Eu perguntei para ela fora do ar, mas o marido não ficou aborrecido, não ficou... não ficou, apoiou. Apoiou. Que legal, Gisele. Né? Não só o marido, os filhos. O que o filho mais novo falou? Me abraçou e falou, mãe, vai viver seus sonhos, porque até hoje você viveu a nossa vida. Então vai viver os seus sonhos. Tá vendo? Foi o que eu fiz. É assim que tem que fazer. A gente não pode pensar só na gente. Exatamente. Não é? É. Porque como você dedicou a sua vida inteira aos filhos, à família, você falou, não, agora eu vou fazer o que eu sempre sonhei. Sim. E isso tudo surgiu na sua cabeça depois de uma viagem para a Europa. Isso. Uma viagem que eu fiz na Europa e eu voltei de lá, assim, decidida que eu ia publicar a minha história de vida, né? Ia colocar num livro, né? E foi o que eu fiz. A partir de então, quando eu fui, no momento que eu fui publicar o livro, que eu fui procurar uma editora, eu cheguei, né? Eu já tinha um pequeno negócio em Cascavel e acabei indo para uma editora lá de Cascavel e essa pessoa falou, poxa, por que você não faz comunicação social? Eu falei, será? Falou, eu vou. Né, nessa altura da vida? Então eu vou. E fui. Foi para Cascavel estudar jornalismo. E lá no curso de jornalismo se envolveu lá com a meninada. E aí como é que você era chamada lá? Então, eu sou a tia Gi do Bloco 2. A tia Gi do da Bloco FAG, 2. Como ficou conhecida lá. Exatamente. Mas que bacana, você é artista plástica também, que eu estava esquecendo dessa sua aptidão. Tá, e lá em Piabiru você tem uma clínica hoje, é isso? Isso. Quando eu terminei o curso de jornalismo, eu acabei fazendo um curso de terapeuta, né, de reprogramação biológica, e eu tinha essa casa muito grande ali, só para um casal, em Piabiru, e eu, quando eu fui prestar exame desse curso, nós fizemos nossos atendimentos, né, dentro de uma clínica integrada ali em Cascavel. E aí eu me deu um insight assim, poxa, é minha casa, é isso que eu vou fazer na minha casa. Eu vou transformar minha casa num espaço assim. E como é que é o nome lá? Espaço? Espaço Ágata, Clínica Integrada. E está funcionando, atende o povo, está normal. Atende o povo. E foi mais legal que quando eu trouxe o projeto, um projeto grandioso, né? Porque as pessoas me perguntavam, mas você vai investir num lugar com 12, 13 mil habitantes? A minha resposta foi a seguinte, desses 12 mil eu quero 500, 1000, tá né? bom, 500 tá bom. pessoas, 1000 habitantes, tá bom demais. Essa conta que você fez. Essa conta que eu fiz. E realmente, lá nós trabalhamos com primeira idade, né? Que eu digo, né? As crianças, natação infantil, e com a terceira idade, que é a hidroginástica. Sucesso no seu empreendimento. Obrigada. E vamos anunciar seu empreendimento aqui na televisão também. Tá, mas eu quero falar dos livros. Eu queria de forma rápida. Você vai vir aqui com mais tempo, nós vamos fazer um programa no sábado de meia hora contigo, porque sua história é muito bonita, é muito bacana. Mas esse livro aqui, ó, Quando a Vida Ensina. Quer ver? Deixa eu chegar pertinho, olha aqui, ó. Quando a Vida Ensina. Pode ser ali, Du? Vai lá, Du.
mostra aqui, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro que conta a sua vida. Por que você teve essa ideia de escrever um livro falando de você? Uma autobiografia? É o nome disso? É, mais ou menos, né? Nós vivemos na época da internet, né? Nós vivemos nessa realidade. Então, eu fui criada sentada no colo do meu avô, ouvindo as histórias dele, né? Dele. Foi a minha. Minha avó, né? Então, nossa, a gente sentava perto dos avós para ouvir as histórias, No alpendre? Né? Isso. E aí eu comecei a me perguntar, poxa, minha história, quem vai... Eu não tinha plateia para eu contar minhas histórias, porque meus netos estão lá no telefone, os pequenininhos. Tudo online. Já estão lá online, né? E hoje se conversa, às vezes está do lado lá e conversando, né? Ali através dos aparelhos. E eu pensei, poxa, eu quero deixar meu legado, eu quero escrever minha história, contar minha história, né? Quero que meus filhos, meus netos saibam, né? E conheçam. E aí escrever uma biografia, né? Mas... Que esse livro seu conta a sua vida. Conta dos 17 Quando a aos vida 50. ensina. Dos 17? Aos 50. Mas e dos 17, antes dos 17? Pois é. Que todo mundo pergunta para você. Quem sabe um dia eu ainda vou escrever, né? Antes Completa. dos 17. A Já tem o nome, biografia. ó. Já tem o nome. Já tem o título. Antes certinho. dos 17. É. Mas a história que ela me contou, desse livro chamado Amizade.com, isso, fruto da tecnologia da internet, mostra aqui, ó. Eu queria que você falasse. Ela conheceu uma baianinha de Paulo Afonso pela internet e, baseado na história de vida dessa menina, você resolveu escrever esse livro. Então, essa menina, ela me abordou no antigo Orkut e começou, né, a conversar comigo e perguntar, e começou logo em seguida a me chamar de tia. E aí a gente começou a conversar. Quando eu disse que eu ia publicar minha história de vida, ela ficou assustada e disse que jamais teria coragem de publicar a história dela, que teria vergonha. E aí meu instinto maternal, de repente, falou mais alto e eu comecei a perguntar o que ela tinha de, né, o que ela tinha. Tão ruim que não. E ela começou a me contar e eu comecei a escrever. Um belo dia eu mandei para ela, falei, olha, está aqui a sua história sobre a minha ótica, né? De repente, né? Aí, por conta dessa história, eu falei, se você quiser, se você autorizar, a gente pode publicar, mas eu preciso ir aí. Eu preciso te conhecer pessoalmente. Jornalista é assim mesmo. Jornalista tem que loco, conferir as fontes, é lógico, né? Aí estive lá, né, em Paulo Afonso, na Bahia, em 2011. Depois eu estive em Ilhéus, que é onde está a outra parte da família dela, né? Lá na Bahia, em Paulo Afonso, era a família dela, família de criação, né? E a família natural dela, a mãe biológica, estava no sul da Bahia. Aí eu tive que ir lá de novo para poder, eu tinha que ouvir, né, a versão da mãe, né? E foi assim uma história muito bacana, porque houve uma transformação. Houve uma transformação na vida dessa pessoa e hoje ela é uma pessoa, fez faculdade, né, a vida dela é outra vida. Tá, ela insistia em falar com você e não era por acaso, tinha um motivo. Tinha um motivo. Com certeza. A vida dela, de sofrimento, se transformou num livro, Exatamente. que inclusive a Giselda falou, dá para fazer um seriado, dá para fazer dá para fazer dá uma filme, novela, dá um filme, realmente. Um conto. Isso. Mas que bacana, eu agradeço imensamente a sua presença, e a gente vai se falar mais vezes. E o Fauna Universitário, eu queria que você falasse um pouquinho desse livro também, do Fauna Universitário. Então, esse livro é o meu xodó, né? Esse livro foi uma homenagem aos meus professores. Eu com um olhar assim, poxa, eu chegava na sala de aula, entrava um moleque lá, na idade do meu filho caçula, pô, meu Deus, aula, e começa a falar uns palavrões, eu, poxa, onde é que eu estou? Numa sala de aula? E o que essa criança tem para me ensinar, né? E foi uma experiência maravilhosa. E aí terminou o curso, eu quis fazer uma homenagem para eles e foi o presente minha parte que eu pude contribuir. Foi o livro. Né? Foi o livro. Que bom, que bom. Você vai voltar mais vezes aqui. A gente está fazendo questão de mostrar mulheres vencedoras, porque, repito, o que eu falei no início, eu repito agora. Tem muita gente sofrendo neste momento por falta de expectativa de tudo. Que com um exemplo de sucesso desse pode transformar a vida de muita gente que está assistindo a gente agora, ao vivo neste momento, e depois através das redes sociais, com toda certeza. Com certeza, né? É verdade. Obrigado pela sua presença aqui. Sucesso pelos seus livros.
parabéns pelo sucesso de vida, pelo seu exemplo de artista plástica, de jornalista formada, de escritora, de empresária, entendeu? E de moroense. Isso tudo começou carinho. depois dos 50, né? Isso que é interessante Tudo depois você dizer, do né? 5.0. Do 5.0. Que houve essa transformação. Exatamente. É como se você tivesse falado para você mesmo, não, agora eu vou começar a minha vida. Exatamente. E agora eu vivi para os outros, agora eu vou viver para mim. Isso, exatamente. Eu sempre falo que eu vivo as etapas, né? Intensamente. Então, essa é uma etapa, fechei um ciclo, vou viver outro. Tá certíssimo. Giselda, obrigado pela sua presença, sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Eu falei com a artista, de um modo geral, vou dizer assim, Giselda Veiga.